Meus amados irmãos, vamos agora para a palavra de Deus. Já ouvimos bastante louvores ao Senhor nesta noite. E nós estamos com um estudo baseado na primeira missiva do apóstolo São Pedro. E tem sido uma bênção para nós, porque essa carta, ela foi escrita a peregrinos, a forasteiros que passavam por um período de perseguição, com o objetivo de consolá-los, fortalecê-los, encorajá-los. E eu creio que, mais do que nunca, a igreja, após passar ou enfrentando esse período difícil que estamos vivenciando, a igreja necessita ser encorajada a cada dia, não é? Fortalecida, restaurada, para prosseguirmos a nossa caminhada para os céus. Amém, meus irmãos? E nós lemos esta noite esta palavra de Deus. Nós demos aqui um tema: a igreja e a jornada da glorificação. Semana passada falamos sobre a igreja e a escola das provações. Sempre estamos trazendo um tema voltado para a igreja, porque foi o caminho que o Senhor nos direcionou. E essa noite nós vamos palmilhar, durante toda esta carta, meditando sobre a igreja e a jornada da glorificação. É importante cada crente saber que existe uma jornada. Nós estamos numa jornada, numa peregrinação, não é? Numa caminhada. Glória a Deus, estamos numa caminhada para se chegar à glorificação, para se chegar ao céu de Deus, para alcançar a vinda gloriosa de Jesus, não é verdade? Então, hoje nós vamos, à luz da palavra de Deus, entender o que é que acontece nessa caminhada. O que é que nós temos que enfrentar nessa jornada? Eu tenho estudado, eu tenho observado que durante um bom período, as igrejas, especialmente aqui no Ocidente, foram ensinadas com uma, entre aspas, nova teologia, de que o crente não passava provas, não passava lutas, não é? Que o crente não enfrentava dificuldades. Eu acho que crente até não era para morrer, né? Estava tão bonzinho aquele período que a gente ouvia as pessoas com essas falsas, não é? Mensagens de massagear o ego, apenas dizendo que era para ser tudo bonzinho na vida cristã, e de repente desencadeou aí uma problemática que não ficou ninguém de fora, para mostrar que nós ainda estamos na terra. E se a igreja está na terra, ela está sujeita a todo esse tipo de dificuldades, não é? Está provado que ninguém fica isento de pandemia, de luta, de prova, de perseguição, de luta, de morte, não é? Porque nós vimos tudo isso, os nossos irmãos enfrentaram, e nós também enfrentamos como igreja de Jesus Cristo. Então vem agora essa nova série, essa nova etapa, eu diria, da igreja, conscientizar os irmãos que tempo sem luta, sem prova, sem perseguição, só quando a gente chegar no céu. Enquanto estivermos aqui, passaremos, não é, por adversidades, passaremos por vales terríveis, sombrios, só que o Senhor está conosco e nos dará vitória, não é? Glória a Deus. Então a mensagem de hoje é a igreja e a jornada da glorificação. Vamos ver que jornada é essa que nós temos que percorrer, não é? Que caminhada é essa que nós temos a atravessar até chegar ao céu, até chegar à glorificação. Meus amados irmãos, querer chegar à glorificação sem passar pela humilhação, disse um servo de Deus, é querer subir um prédio de 10 andares sem passar por degraus. Querer chegar à glorificação sem passar por humilhação é querer subir um prédio de 10 andares sem passar pelos degraus. Aí eu fui analisar, é possível
É possível. Desde que o prédio tenha um elevador, não é? Se tiver um elevador, você não precisa subir 10 andares de degraus. Só que a regra nos diz que quem sobe de elevador, do jeito que ele sobe rápido, ele também pode descer rápido. Então é melhor ir devagar, não é? É melhor ir escalando os degraus para quando chegar no topo, chegar seguro. Diga glória a Deus por isto, né? Então, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro diz que os profetas deram testemunho. Nesse capítulo 1, o apóstolo deixa claro que os profetas deram testemunho da humilhação e depois da exaltação de Jesus Cristo. Nesse capítulo, o apóstolo Pedro fala-nos que Jesus, para chegar à glorificação, ele também enfrentou sofrimentos. Lá pelos versículos 10, 11, você vai encontrar isto, não é? Dizendo que Jesus enfrentou sofrimentos, glória a Deus, mas depois chegou a glorificação. Então, é nesse sentido a mensagem de hoje, mostrar para cada um de nós que a caminhada não é fácil, mas vale a pena permanecer nesta caminhada, nessa jornada, porque no final tem uma glorificação que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Pedro inicia essa jornada falando de dores, falando de sofrimento. A partir do versículo 10, onde nós ficamos a semana passada, o apóstolo diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Não é? Versículo 11, além deles profetizarem dessa graça, não é? Pedro está dizendo, olha, os profetas, eles indagaram e descobriram que essa graça não era para eles, era para vocês. Tudo que estava sendo preparado naqueles dias era para a igreja. Versículo 11. E eles indagaram que tempo, que em ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro já começa nos dizendo que a caminhada da igreja é semelhante à caminhada de Cristo. E a caminhada de Cristo foi marcada de sofrimentos. Depois que veio as glórias, né? Glória a Deus. Mas toda a vida de Cristo, desde o nascimento, né? Já foi com sofrimento. Toda a sua trajetória foi com sofrimento. Mas no final, nós sabemos como Jesus foi glorificado e como aqueles que perseverarem nesta caminhada também serão glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro diz aqui que os profetas citam tanto sofrimentos como as glórias de Cristo, né? Glória que se lhes havia de seguir. Glória a Deus. Isso significa que tanto a humilhação como a exaltação de Cristo fez parte da sua jornada. Cristo, como Filho de Deus, deu-nos um exemplo, não é? Ele, sendo Deus, deixou a sua glória e veio se humilhar aqui neste mundo. Glória a Deus. Alguém questionou, não é? Porque ele falava da sua morte, porque ele falava do sofrimento, e ele disse, convém que o Cristo, não é? Padeça essas coisas, para depois entrar na sua glória. O que é que Cristo está nos ensinando? Que o caminho é árduo mesmo, né? O caminho é marcado por lutas mesmo, mas aquele que perseverar vai ver que valeu a pena, né? Valeu a pena, a glória que vem. Então Pedro deixa claro aqui nesse capítulo que a magnitude, a variedade de dores, de sofrimento que Jesus suportou, diz que da mesma forma, ou tanto quanto, diz que ele recebeu em glória. Olha que coisa maravilhosa, né? Quanto que ele sofreu, as dores que ele padeceu, as tristezas que ele enfrentou, glória a Deus, mas consequentemente ele foi glorificado, glória a Deus, foi glorificado na ressurreição, né? Foi glorificado na sua ascensão e vai descer em glória para vir buscar a sua igreja. A Bíblia chama esse dia o dia da glorificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Houve Homer, um pastor que é da Alemanha, ele é intérprete da Bíblia,
ele disse uma coisa interessante, ele disse que a glorificação decorre do sofrimento de Jesus e a exaltação da humilhação. Estudando a Bíblia, esse homem de Deus chegou a essa conclusão, que a glorificação de Jesus decorre dos seus sofrimentos. Porque Jesus foi muito humilhado, Jesus foi muito sofrido, mas tanto quanto ele foi sofrido e humilhado, Deus o glorificou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o tema sofrimento, ele percorre toda essa carta. Se vocês, com tempo em casa, lerem a primeira carta de Pedro, vocês vão ver que coisa linda. Toda essa carta está palmilhada de sofrimento. A vida do crente é de luta mesmo, é de dificuldade, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas no final tem uma glória que nos espera. No capítulo 1, versículo 6, o apóstolo já começa aqui falando de múltiplas provações, não é? 1:6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, estejais por um pouco triste, não é? Ou entristecidos, ou contristados, com várias tentações, várias provações, diz na NBI, não é? Glória a Deus. Então o apóstolo já começa a dizer, olha, vocês podem se alegrar, mas por um pouco vocês também vão ter tristeza. A vida é assim, a vida cristã é momento de alegria, é momento de tristeza, é momento de vitória, mas depois vem outra luta, vence uma luta agora, daqui a pouco já vem outra, e você vai vencendo, é vales e montes e vales, mas um dia nós vamos chegar na presença do Senhor nosso Deus, não é? Glória a Deus. O apóstolo vai dizer aqui que os eleitos, a igreja do Senhor, não é? Apesar de ser escolhida desde o passado, o Senhor os conheceu de antemão, mas nem por isso o Senhor permite provas de fogo, provas difíceis. Veja o versículo 7, 1 e 7 de Pedro, nós vamos ler bastante versículos hoje, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, né? E é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória aonde? Na revelação de Jesus Cristo, naquele dia que ele vai se revelar. Hoje sua fé é provada, você não está isento, nem você, nem eu, nem ninguém está isento de provas de fogo, provações, como o ouro que é provado no fogo. Nós falamos isso aqui sexta-feira passada, que o ouro é provado para tirar as escórias, glória a Deus. Quanto mais o ouro provado, derretido, mais fica ouro puro, glória a Deus. Os quilates são mais valiosos, assim a fé do crente. Você é provado para que a sua fé seja comprovada, que é uma fé genuína, aleluia, uma fé original. Então não estamos livres disso. Veja capítulo 2, versículo 12, da mesma carta de Pedro, vamos passear na carta 2:12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então o apóstolo Pedro diz: olha, vocês não vão estar livres não, pelo viver honesto de vocês, diz que vão falar mal de vocês, como se de malfeitores. Veja que o crente não está livre disso, não é? Ninguém gosta, não vamos dizer que achamos bom, mas o apóstolo está dizendo que faz parte da caminhada. Vão falar mal de vós como de malfeitores. Veja 2:15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância de homens insensatos. Então Pedro diz: olha, vão fazendo bem, e eles falam mal, mas vai fazendo bem, que você vai tapando a boca deles. Glória a Deus. Olha capítulo 3, versículo 16, contudo façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mas olha que o apóstolo está sendo bem taxativo. Você não vai estar livre de calúnias, você não vai estar livre de que eles falem maldosamente de você. Faz parte da caminhada, faz parte da jornada. Meus irmãos, isso é uma conscientização que o apóstolo está fazendo para nós aqui. Olha capítulo 4 e o versículo 4 do mesmo livro. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os vituperam.
Por isso eles vos insultam. A palavra vituperar quer dizer insultar. Então Pedro está dizendo que a gente pode ser até insultado, caluniado, vituperado, faz parte da caminhada. A perseguição faz parte. Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos estão vitoriosos espiritualmente, mas ainda estão aqui na terra. Olha 1 de Pedro 4,12, o que é que o apóstolo vai dizer para aqueles que ficam surpresos com prova, com aperto. Meu Deus, eu fui crente para não passar na prova. Quem foi que lhe disse isso? Eu fui crente que eu pensei que crente não tinha luta, não tinha dificuldades. Pode alguém até ter essa ideia errônea. Olha o que Pedro diz, 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe, não. Não se surpreenda, não. Isso é normal. Eita, Jesus. Dá para você dizer a alguém que está do seu lado aí, prova na vida de crente? Diga, isso é normal, meu irmão. Não estranhe, não. Não se surpreenda, não, faz parte da caminhada. Aleluia, eu sei que não é fácil, né? Não é bom para ninguém, mas o apóstolo está dizendo aqui que faz parte da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Olha 4:14 de Pedro, se pelo nome de Cristo sois vituperados, se pelo nome de Cristo sois insultados, é para ficar triste, irmão? Como é que diz? 4:14. Bem-aventurados sois. Feliz é para você ser. Sabe por quê? Porque sobre você repousa o Espírito da glória. Aleluia! Mas se você for entender, na verdade o que o apóstolo está dizendo aqui, é que pelo nome de Cristo nós podemos ser o quê? Vituperados. Podemos ser insultados. Agora não é para ficar triste, não é para desanimar, não é para desistir, não é? Eu soube que teve crente nessa pandemia que deixou Jesus. Estou falando sério. Digo, pastor, quando eu vou para a igreja, mas não. Por quê, irmão? Eu pensei que crente não passava luta. Meu irmão, quem foi que lhe deu essa mensagem? Quem falou isso para você? Leia a palavra de Deus, você vai ver. Faz parte da caminhada. Aleluia, louvado seja. Olha, pelo nome você pode ser vituperado, insultado, caluniado, perseguido. Olha 4:16, meu irmão, de Pedro, 4:16. Vamos dar uma volta aí em 1 de Pedro 4:16, o que é que diz lá? Mas se padece ou se sofre como cristão, não fique envergonhado não. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Você está sofrendo como cristão? Está sofrendo como cristão? Ah, se eu não fosse cristão, eu não passava por essa. Mas, meu irmão, dê glória a Deus que você é cristão. Aleluia. Não fique envergonhado, não chateado, não. Antes, glorifique a Deus. Então o apóstolo está dizendo o que para nós? Faz parte, padecer, sofrer. Olha 5:19 da mesma carta, capítulo 5, versículo 19. Estou lendo Bíblia com vocês. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está dizendo, olha, resistiu o diabo. Agora fique certo de uma coisa, o que você está passando, os seus irmãos também sofrem ao redor do mundo. Glória a Deus. Os irmãos sabem que eu já andei boa parte desse mundo por aí afora, os outros países, e quando eu chego por lá, é a mesma luta, é as mesmas provações. Um dia eu disse até em tom de brincadeira, eu pensei que aqui não tinha cão, pensei que era só lá nós no Brasil que tinha cão, Satanás, mas ele está em toda parte. Tem tribulação para todo lado, tem provação para todo mundo, aleluia, meus amados irmãos. Então o apóstolo está nos chamando a uma responsabilidade. Se você padece como cristão, não fique triste, pelo contrário, glorifique a Deus. Tem crente que chegou aqui triste porque está passando na prova e vai sair dando glória a Deus. Aleluia, devemos estar preparados para sofrer. Olha o capítulo 3, versículo 14, irmão. O crente deve estar preparado para sofrer.
É a palavra de Deus que diz isso, meus amados irmãos. Diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Olha que coisa tremenda. 3:14. Como é que diz aí? 3:14. Mas também se padecerdes por amor da justiça. Sois o quê, irmãos? Leiam vocês todos. 1, 2, 3. Mas também. Sois o quê? E não tenha mais. Não fique com medo dele não, nem fique perturbado não. Aleluia. Não é para ficar temendo nem perturbado. Se você está padecendo por amor à justiça, é para vocês dizer: eu sou um bem-aventurado. Eu sou um homem feliz, uma mulher feliz que estou sofrendo, aleluia, mas é por causa da justiça, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, sejam felizes, não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Olha o 17, é melhor sofrer por fazer o bem, versículo 17, porque é melhor que padeçais fazendo o se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Você está sofrendo é porque faz o bem? Meu irmão, se alegre. É melhor do que sofrer fazendo o mal. Você está sofrendo porque é crente, porque serve a Deus? Dê glória a Deus, meu irmão. Se você não fosse crente, talvez estivesse sofrendo por outras coisas. Aleluia! Mas se você está sofrendo porque serve ao Senhor, continue adorando ao Senhor. Aleluia! Pedro vai falando da jornada do cristão. Veja quanta dificuldade, não é? Quanta dificuldade, humilhação, não é? Veja quanta luta, provas de fogo, louvado seja Deus, insultos, calúnias, alguém que fala mal, alguém que não gosta, alguém que não ama, e você vai fazendo bem, sabendo que é a jornada do cristão, é o caminho para o céu, é assim mesmo, é árduo, é difícil, mas nós vamos vencer e vamos chegar lá. Olha, 1 de Pedro 1,10, o que é que o apóstolo Pedro vai falar nessa jornada? Pedro diz, olha, é difícil, é árduo, mas por aqui já tem alguns prêmios maravilhosos. Versículo 1:10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dado. O que é que Pedro está dizendo? Olha, tem sofrimento? Tem humilhação? Tem prova de fogo? Tem, mas também tem salvação. Tem salvação, você está salvo, aleluia, através da graça, você alcançou o maior prêmio que alguém pode alcançar nesta vida, mais do que ganhar na Mega Sena, mais do que ganhar milhões de euros, de dólar, de libra esterlina, você é salvo. Você tem a salvação. Aí Pedro vai nos confortando. Tem luta? Tem prova? Tem sofrimento? Tem. Ele diz, mas tem salvação também. Tem graça de Deus também. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí ele vai dizer no versículo 13, agora, para você vencer esta caminhada, para você vencer essa jornada, tem alguns adereços que se faz necessário. Capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que é que Pedro diz. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede o quê? Sóbrios. Que mais? Esperai inteiramente em quê? Na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro disse, olha, agora só tem um detalhe. Para a gente vencer essa jornada, para a gente vencer essa caminhada, cinja os lombos do seu entendimento. Cinja os lombos do seu entendimento. Aleluia. Prepare sua mente. Cuide da sua mente. O campo de batalha espiritual é a sua mente. Aí Pedro diz, então cuide da sua mente.
Quando ele diz cingindo os lombos do vosso entendimento, o apóstolo está usando uma expressão da época, que hoje talvez não seja muito fácil de ser compreendida. O que é cingir? É que os judeus usavam aquelas capas, não é, por cima das suas vestes, mangas compridas, roupa comprida, mas na hora de andar, na hora de trabalhar, na hora de correr, na hora de batalhar, eles puxavam aquelas mangas, levantavam a aba da roupa, passavam um cinto no lombo, e aí o lombo cingido, os braços ficavam livres para trabalhar, os pés ficavam livres para andar. Então Pedro está dizendo, cinja os lombos do entendimento. O que é que Pedro está dizendo? Olha, se o seu entendimento está preso a alguma coisa que está lhe impedindo continuar nesta caminhada, largue isso fora. Prenda a sua mente a palavra de Deus, as coisas de Deus. Cinja o seu entendimento. Trabalhe a sua mente, prepare a sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe sua mente ser atordoada por ideias esvoaçantes. Não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento, irmãos. Porque se o crente não vigiar, é tanta mensagem maligna que vem, não é? Vem de um lado, vem de outro. Satanás vem soprar cada coisa terrível para lhe atrapalhar, para lhe fazer desanimar. Glória a Deus. Então cinja os lombos do seu entendimento. Em outras palavras, cuide da sua mente, prepare a sua mente. Não deixe a sua mente assim solta, como as vestes esvoaçadas. Não! Segure a sua mente. E como é que eu vou segurar a minha mente, pastor? Como é que eu vou cingir a minha mente? Amarrando os seus pensamentos à palavra de Deus. Não aceitando ideias que não sejam baseadas na palavra de Deus. Aleluia, esteja com a sua mente presa à palavra do Senhor. A palavra usada aí, dianóias, entendimento, é exatamente mentalidade. A sua mentalidade, tenha uma mentalidade de Cristo. Não deixe que a sua mente seja uma mente do mundo. Glória a Deus, porque a mente do mundo é essa aí. Não aceite sofrimento, não aceite cara feia, não aceite prova, não aceite aperto, você esteja sempre por cima, você é um quase Deus, você é um super-homem, é uma super-mulher. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você vai passando, se arrastando, de joelho, vai sofrendo, vai gemendo, mas sem perder a esperança, aleluia, sabendo que um dia tem uma recompensa gloriosa que nos espera, aleluia. Então cinja o seu entendimento com a palavra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Depois ele diz assim, mantenha-se sóbrio. Mantenha-se sóbrio. Você quer continuar nessa jornada? Você quer continuar nessa caminhada, enfrentando toda dificuldade? Primeiro, cinja os lombos do seu entendimento. Segundo, seja sóbrio. A palavra sobriedade aí, sofron, é aquele que não está bêbado, aquele que não está embriagado, aquele que está sob domínio, aquele que está sóbrio, que está moderado. Então, esteja sóbrio, não deixe que os entorpecentes da vida, do mundo, do fake news da vida, perturbe a sua vida espiritual, perturbe a sua caminhada. Às vezes chega cada mensagem tão maligna, tão satânica, para fazer você desanimar. Você tem que ser sóbrio, tem que ser moderado, tem que ser controlado. Receba o que alguém queira mandar. Se você tem uma porta aberta, alguém mande o que quiser, mas você precisa ser sóbrio, ser controlado, ser moderado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não seja como um embriagado, que a sua mente está aberta para receber tudo. Não pode até vir, mas se você é sóbrio, quando a mensagem chegar, vai encontrar alguém controlado, alguém moderado, alguém equilibrado, para dizer isso é certo, isso é errado, o que é errado eu jogo fora, eu só aceito aquilo que está de acordo com a palavra do meu Deus. Então o apóstolo está nos dando um ensinamento maravilhoso aqui. A jornada é difícil, e para você vencer, tem que cingir o seu entendimento. Glória a Deus, cingir a sua mente. Aleluia, tem que ser sóbrio, glória a Deus, ser sóbrio. Mas ainda diz outra coisa interessante aqui, diz que deve esperar na graça. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio. E o que mais?
Esperai inteiramente na graça. Para continuar nessa jornada, guarde esses 3 segredos. Se você não guarda nada dessa mensagem, guarde esses 3 segredos. Para você vencer na caminhada. Para você enfrentar essa jornada tão difícil. Cinja os lombos do seu entendimento. Amarre a sua mente nas coisas de Deus. Não deixe sua mente assim como vestes esvoaçantes, não. Prenda ela, amarre na palavra, glória a Deus. A sua mentalidade seja uma mentalidade de Cristo, baseada nas coisas de Cristo. Segundo, seja sóbrio, seja uma pessoa controlada, moderada. Aquele que não está sóbrio é porque está embriagado. Não seja como um embriagado. Glória a Deus. E em terceiro lugar, espere na graça de Deus. Esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente na graça. O apóstolo está dizendo, olha, diante das perseguições, diante dos sofrimentos, Pedro está encorajando aqui, olhe para frente. Tem uma recompensa futura. A vinda de Jesus está às portas. A glória te aguarda. O dia da plenitude da salvação vai chegar. Então continue esperando inteiramente na graça. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra grega aqui é opsate, de elpis, expectativa, favorável e confiante. A palavra esperança aí no grego é isso. Uma expectativa favorável e confiante. Tenha sempre essa expectativa favorável e confiante. Tem pessoas que a mente dele, qualquer luta, qualquer dificuldade, dá mais não. Vou vencer não, já deu para mim. Daqui agora acabou tudo. Não vai mais dar certo. Eu não vou mais conseguir. É porque está faltando esperança da graça. Está faltando esperar na graça. Basear a sua vida na esperança da graça. Porque essa esperança da graça, deixa eu voltar a falar aí, é exatamente uma expectativa favorável e confiante. Está difícil, mas eu vou vencer. Está ruim, mas eu vou passar essa. Eu estou sentindo uma dificuldade muito grande, mas eu tenho uma expectativa favorável que vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, porque eu estou confiando no meu Deus. É isso que o apóstolo está dizendo aí. Para você quer continuar nessa jornada vencendo, tem que ter essa esperança na graça. Aleluia! A palavra esperança literalmente é ficar na ponta dos pés esperando. Elpis, elpis. Quando alguém está assim na ponta dos pés, olhando para um canto, aí os gregos chamavam de elpis. É aquele que está esperando alguma coisa, está na ponta dos pés. Aleluia. E você só fica na ponta dos pés quando está no limite. E o Espírito de Deus toca no meu coração que há pessoas essa noite que me ouvem, ou aqui, ou através das redes sociais, que está no elpis da vida. Está na ponta dos pés. Aleluia, olhando por cima, aleluia, do monte, da dificuldade, esperando que de alguma parte vai vir um socorro. E o Espírito Santo manda dizer essa noite, continua esperando na graça. Não perde essa esperança da graça, aleluia, esta graça favorável, esta graça confiante, esta graça fortalecedora. Quem pode levantar a sua mão para glorificar a Deus esta noite? Oh, que Deus ajude, que você possa continuar, mesmo na ponta dos pés, mas esperando, aleluia. O crente, ele olha para o passado, contempla a cruz e vê os seus pecados perdoados. É assim que deve ir o cristão. Olhando para trás, vê a cruz. Nela os seus pecados foram perdoados. Olha para o futuro, contempla a graça, e aí já vê Jesus raiando nas nuvens do céu. É mais ou menos assim para vencer essa jornada. Quando olhar para trás, aleluia, olhe para a cruz e veja Jesus de braços abertos, derramando o seu sangue
para lhe purificar. Aleluia! Você não foi comprado com prata nem ouro, mas com precioso sangue de Jesus. Quando olhar para trás, olhe para a cruz e veja seus pecados perdoados. Quando olhar para frente, veja a graça, a graça, a graça. Para onde você se virar, veja a graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça. Aleluia! E através da graça, veja Jesus voltando para vir buscar a sua igreja. Warren Wiersbe, um pastor americano, ele diz que somente quando dependemos da graça de Deus é que podemos glorificá-lo no meio do sofrimento. Enquanto você não aprender a depender da graça de Deus, você não vai conseguir glorificar a Deus na prova. Você não vai conseguir glorificar a Deus no sofrimento. Não vai. Você vai ficar um crente amargurado, você vai ficar um crente revoltado, você vai ficar um crente frágil. Pode até perder a fé. Aleluia. Mas se você for um crente que depende da graça de Deus. Eu não estou falando aqui de qualquer coisa, não. Eu estou falando de algo que fortalece o crente para enfrentar as lutas da vida. Estou falando aqui de algo que Paulo orou 3 vezes e Deus disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você. É dessa graça que eu estou falando, algo que vem de Deus para lhe fortalecer. E você continua de cabeça erguida, marchando para o céu. Quem depende desta graça? Quem depende desta graça? Oh, aleluia! Capítulo 5, versículo 12, Pedro diz: olha, eu vos escrevo, exortando que vocês continuem testificando que esta é a genuína graça, a graça de Deus, e nela estejam firmes. Aleluia. Silvano aí é Silas, companheiro de Pedro, e ele diz: Silvano, vosso fiel irmão, olha aí, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual vocês estão firmes. Pedro já está terminando a carta, mas está dizendo: olha, eu mandei uma carta aí por Silvano, mandei uma carta aí por Silas para entregar a vocês, porque eu acredito que apesar das lutas, mas vocês continuam nesta graça, vocês perseveram firme, não desviou ninguém, não vai ficar ninguém na estrada, ninguém vai voltar atrás, todos vão continuar, porque eu creio que vocês ainda estão na graça de Deus. Oh, aleluia. Olha o capítulo 1, versículo 2, Pedro já fala dessa graça, não é? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha, versículo 10, ele fala outra vez: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada a vocês. Pedro disse: olha, essa graça é para vocês. No 13, ele vai voltar a falar dessa graça, não é? 3 e 7, fala da graça de novo. E aqui é interessante, né? Que no 3 e 7, ele vai dizer: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nos com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras. As irmãs são o quê, irmãos? Co-herdeira do dom da graça da vida. Co-herdeira. Se você é herdeiro da graça, lembre-se que sua esposa, ela também é co-herdeira. Ela vai herdar junto com você a graça da vida. Aleluia! Glória a Deus! E faça isso, porque senão vai ser impedida o que, irmãos? As suas orações. Trate sua esposa bem. Glória a Deus! Conviva com ela bem. Dê honra a ela. Aleluia! Porque ela é co-herdeira da graça da vida. Oh, aleluia! Olha capítulo 4, versículo 10, o apóstolo diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente o quê? A graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro está dizendo: olha, tem graça, e essa graça, ela é múltipla, a multiforme graça. De acordo com o que você precisar, essa graça se revela. Eu disse aqui sexta-feira: de acordo com o seu dia, de acordo com o seu dia, aleluia,
Foi Sistemaker que falou isso. De acordo com o seu dia, se o seu dia for cinzento, a graça é bastante para você. Ah, pastor, meu dia hoje está negro. Tem graça para você. Aleluia. Não importa a cor do seu dia, não importa a cor da sua prova, não importa a dificuldade. Tem graça. Ela é multiforme, ela é colorida, ela tem várias cores de acordo com a cor que você está passando. Tem graça para você. Agora nós estamos na fase amarela. Tem graça amarela? Também tem. Tem graça para a fase amarela ou não tem, irmão? Tem para toda a cor, vermelha, verde, tem para laranja, o que é mais? Laranja, amarela, o que mais? Azul, preta. Eita Jesus! Seja qual for a cor, tem graça de Deus para você. Diga aí para quem está perto de você, encoraje esse crente aí como o apóstolo Pedro, diga, de acordo que seja a sua prova, diga se seja lá a cor que for, tem graça de Deus para você, tem graça de Deus para você, tem graça de Deus para você. Obreiro, tem graça de Deus para vocês, tem graça de Deus para você, pastor Jair, tem graça. Oh, que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 10. Olha o que o apóstolo vai dizer. A quem é que você está servindo, meu irmão? 1 de Pedro 5, 10. Olha o que é que ele diz lá. O Deus de toda a graça, que te chamou para a glória eterna em Jesus Cristo, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, Ele restaurará, Ele te confirmará, Ele te fortalecerá, Ele te fortificará. Irmão, isso é lindo demais. Olha o que é que o apóstolo está dizendo. A jornada é difícil? É difícil, mas tem salvação, tem graça de Deus, aleluia, tem esperança. Aleluia. Ele diz, olha, você não está servindo, não é qualquer homem, não. Você está servindo o Deus de toda a graça. Você serve o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória. Quem foi chamado aqui para a eterna glória? Você foi chamado, aleluia, para seguir esse caminho até chegar lá nessa eterna glória. Depois de haver o quê? Padecido um pouco. Irmão, é porque tem crente que parece não ler a Bíblia. Pedro está dizendo aqui que a gente ia padecer um pouco mesmo. Todos nós, todo cristão, ele tem uma fase de padecer, de sofrer. Agora ele diz lá na frente, agora, Ele mesmo, Ele quem, Pedro? O Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Ele mesmo, faz o que, irmãos? Vai aperfeiçoar você. Ele vai te aperfeiçoar. Você não dá glória a Deus por isso, não? O que é que Ele vai fazer mais? Confirmará. Ele vai te confirmar. Aleluia. E o que mais? Fortificar. Você está fraco? O Deus de toda graça vai te fortificar. Aleluia. E o que mais? Fortalecerá. Se eu fosse você, eu dava uma rajada de glória a Deus. Com máscara e tudo eu dava glória a Deus. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, o Deus de toda a graça. Oh, aleluia. Entre a cruz e a glória, entre o sofrimento do Calvário e a glória da parousia. Estique o pescoço, fique na ponta dos pés, esperando inteiramente na graça, porque Jesus está voltando. O dia da revelação está chegando. Aleluia. Oh, naquele dia você vai dizer que valeu a pena esperar. Naquele dia você vai dizer, valeu todas aquelas lutas, todas aquelas provas, eu aguentei firme, o Senhor me deu graça, e eu fui vencendo, e cheguei, aleluia, cheguei, estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Quando a circunstância ao seu redor estiver sombria, estiver tenebrosa, olhe para o alto. Olhe para o alto. É nas noites mais escuras que nós contemplamos
a beleza do firmamento. Como nosso Deus é tremendo, é poderoso em criar miríades de estrelas. Eu queria lhe convidar a fechar os seus olhos e olhar para cima. Dê uma respirada esta noite. Você que me ouve, você que o Espírito Santo lhe permitiu ouvir esta palavra, aleluia, oh bendito seja Deus, fique na ponta dos pés, oh glória a Deus, esteja esperando, esteja confiando, dependendo desta graça. Saiba que na noite mais escura, a estrela da manhã brilhará. Por isso ele é chamado de estrela da manhã, estrela da manhã, aleluia. Quando a noite estiver mais escura, que não der mais para a igreja permanecer aqui neste mundo, e a noite escurecer, e os dias forem sombrios, de repente, a estrela da manhã vai aparecer nas nuvens do céu. Ora labaxorecanda labaxéria na labácia. Curve a sua cabeça, fale em línguas estranhas com Deus agora. Dê glória ao Senhor, a graça de Deus está vindo ao seu encontro agora. A graça de Deus está vindo ao seu encontro nesta noite, para lhe aperfeiçoar, para lhe confirmar, para lhe fortalecer, para lhe fortificar na graça. Oh, aleluia, oh, aleluia. Só quando o cristão vive na graça e na esperança, consegue suportar as provas e o sofrimento, pois ele sabe que essa é a jornada da glorificação. Humilhação, dores, sofrimento, provações, difamações, calúnias, perseguições, como participante do sofrimento de Cristo, mas também salvação, preparação, santificação, a semente viva da palavra, a graça de Deus, a esperança e por fim a glória eterna nos espera. Dê uma rajada de glória a Deus aí se você está sendo fortalecido nesta noite. O Deus de toda graça, Ele está aqui para lhe fortalecer, para continuar nesta caminhada para o céu. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Naquele dia você vai dizer que valeu a pena esperar.